A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um Vibecast, o podcast da Rádio Vibe Mundial. Eu sou o Yuri Benevento. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bruna Santos e hoje a gente trouxe aqui um convidado super especial para vocês, o Paulo. Dá oi, Paulo, pra galera. Olá, pessoal. Oi, Bruna, Yuri. Um prazer estar aqui. O Paulo, gente, para quem ainda não sabe, ele é o cofundador da agência Mural e também é editor-chefe, né? Isso mesmo. Então, Paulo, conta pra gente um pouquinho, assim, como foi o processo de surgimento, né? Que eu vi que vocês são novos, né? Relativamente novos, 12 anos aí no ar. Como é que foi pra gente? A Agência Mural de Jornalismo das Periferias, ela começa em 2010. A gente começou como um blog inicialmente, com correspondentes que são das periferias de São Paulo, jornalistas que são das periferias de São Paulo. E inicialmente era apenas um blog com notícias todos os dias, que saíam no jornal Folha de São Paulo, num blog que a gente tinha por lá. E desse trabalho, que inicialmente foi totalmente voluntário, a gente conseguiu ir mantendo o projeto e trazendo informações sobre as periferias de uma outra forma. E com isso a gente conseguiu ir construindo um projeto que existe até hoje, vai completar 12 anos aí no mês de novembro, sempre com a ideia de contar histórias sobre as periferias que fujam um pouco do estereótipo de que as periferias são lugares de violência ou marcados por carência. Então a gente vem aí com esse trabalho há bastante tempo. Hoje a gente tem um site próprio, a gente segue parceiro da Folha e de outros veículos como Terra, e trazendo aí informações com base nesses jornalistas que cresceram nas periferias. Eu acho isso importante, Paulo, né? Já aproveitando, acho muito bacana o projeto. E uma coisa que você falou agora que é importante, a questão do estereótipo, né? Porque geralmente quando a gente vê essa questão da periferia, sempre, que nem você falou, ou é porque aconteceu alguma coisa relacionada à criminalidade, ou porque a pessoa está passando fome, está passando necessidade. E aí quando tem uma pessoa que vive a periferia, que sabe o que é estar por dentro da periferia, como é o dia a dia da periferia, e ela mesmo traz a notícia, ela mesmo mostra a realidade, aí eu acho que até traz um olhar diferente mesmo. Porque, assim, poucos programas que a gente vê que realmente trata dessa maneira, que nem um que às vezes, que de vez em quando pega nessa pauta também, é o Profissão Repórter da Globo, né? Que geralmente eles vão lá, ele vê o pessoal que faz arte também, né? E que mostra que lá tem gente que trabalha pra caramba, que tem sua arte, que tem seus objetivos, e geralmente a gente só vê isso, né, Paulo? Quando a gente vê nos grandes noticiários, infelizmente, eles colocam muito estereótipo, né? E isso vem mudando em parte, então o Profissão Repórter é um ótimo exemplo disso, que mostra uma outra perspectiva sobre as periferias, mas quando a gente começou lá atrás, era muito raro a gente ter exemplos que trabalhassem sobre as periferias de uma outra forma. E durante esses 12 anos, a gente sente que aumentou o número de pessoas que cobram por um outro tipo de jornalismo que mostre outras realidades, outras vertentes. Porque é justamente isso que você falou, Yuri. A gente tem muitas histórias boas, a gente tem um monte de problema, um monte de questões, mas que não são só questões relacionadas à segurança pública, não são só questões relacionadas à falta de dinheiro. Tem a questão de falta de serviço público e você tem que cobrar isso. E tem moradores nas periferias que estão se articulando para cobrar essas coisas, cobrar melhorias, cobrar uma nova realidade para os seus bairros. E como é que a gente consegue contar essas histórias? Partindo dessas pessoas que vivem nas periferias, que cresceram lá, os jornalistas que são dessas regiões, a gente consegue trazer um pouco mais desse cenário, porque também são pessoas que estão vivendo, né, esse dia a dia, estão vivendo tudo que está acontecendo por ali, que sabem o que é pegar um trem cheio de manhã, que sabem o que é ter que chegar tarde, 2 horas no transporte e voltar para casa e começar tudo de novo. Então, vivendo essas questões, você consegue ver outras histórias que podem ser contadas. E até quando você está andando na rua e vê uma coisa diferente no seu bairro, vê uma coisa diferente na sua quebrada, você conhece aquela região, conhece pessoas que são importantes para o bairro. E isso é muito importante para que você mostre outras narrativas, outras histórias, que saiam um pouco dessa coisa mais policialesca que a gente vê muito, em especial nos jornais do fim de tarde, né? Aquela coisa que é vender sangue, vender violência. Um ponto legal, assim, que quando eu entrei no site de vocês, eu bati o olho e falei, caramba, é aquela partezinha que vocês têm... O design do site de vocês é incrível, eu tenho que falar sobre isso. Eu não sei, é tipo um monte de balãozinho, assim, de falas, como não se referir ao pessoal da periferia. Então, ali vocês colocam, não fala que é pessoas carentes, não é só
fome, miséria, o pessoal daqui consegue falar sobre política e isso eu achei sensacional. Agora você estava falando aí sobre as histórias, né, que vocês contam na Agência Mural. Eu queria saber como é que vocês conseguem achar figuras tão, acho que ilustres. Eu estava vendo uma matéria antes de entrar aqui sobre a senhora que tem um porco dentro de casa. E não é aqueles porquinhos que o pessoal tá tendo na moda, é um porcão mesmo. Como vocês acham esse pessoal? Como é as pautas? Como são feitos esse processo? É o Porco João, né? O Porco Isso. João, lá na Zona Leste. Essas histórias partem muito desse olhar local mesmo, de quem está vivendo no bairro. Então, por exemplo, essa história foi o Lucas Veloso, que hoje não está na Mural, está no Estadão, mas que é um grande jornalista e que ele vive passeando, andando pelo bairro, não passeando, mas andando pelo bairro, ele sabia daquela história, sabia do porco e falou, tem uma senhora que cuida de um porco aqui, como se fosse um animal de estimação, dando carinho e vale muito contar a história, né? E parte muito disso. Então, por exemplo, hoje a gente contou a história de um senhor que ele se aposentou e depois que ele se aposentou, ele cuida de uma praça e é ele que solda os brinquedos, faz tudo por conta própria. Isso é muito porque o Matheus, que vive lá no Grajaú, vive na Vila Natal, ele passando por lá sabia que aquele senhor é um cara importante pro bairro, sabe o que ele faz por lá, sabe como que o trabalho dele ajuda a galera ali a ter um outro olhar sobre o bairro. Então vai muito desse olhar de quem está vivendo mesmo o dia a dia do bairro, vivendo essa realidade e conhecendo as pessoas, né? Às vezes o seu vizinho é quem tem uma grande história, né? Às vezes a pessoa que está por perto tem uma grande história. Cabe a gente olhar, né? Olhar um pouco mais, andar pelo bairro, andar pela nossa região para conseguir ter essas histórias. Legal. E é legal que nas redes sociais também do Paulo... Paulo, pode falar seu sobrenome aqui? Tem Você pode zoar, falar. né? Não, mas tá tudo bem. A gente já tá preparado. Paulo Talarico. Às vezes o pessoal fica enchendo o saco, gente. Mas é sobrenome dele mesmo. É o Paulo Talarico, família italiana, né, Isso, Paulo? dá pra fazer um programa só sobre isso. A gente vai falar sobre... é muito legal. Mas nas redes sociais do Paulo também, que eu achei muito legal, a Bruna acho que deve ter visto também, as fotografias que o Paulo posta. Assim, eu acho muito legal aquelas fotos que você posta, assim, um olhar também, às vezes no fim de tarde, daquela região que às vezes todo mundo pode achar que é um lugar feio, entre aspas, você fala, nada a ver. Mas aí pega aquela foto assim de fim de tarde, um ângulo diferente, ou então às vezes até de como um dia a dia mesmo das ruas e tal. E aí, tipo assim, é um retrato que às vezes a gente não imagina que possa ter beleza. Sim. E geralmente a gente já vai discriminar, ou então vai falar, nada a ver esse lugar, que o pessoal Já acha que chega foto um preconceito, né? É lugar bonito, uma cachoeira, um gramadinho, tem que ser assim, não, mas aí você acha a beleza no meio da selva de pedra, né? Então eu acho bonita aquelas fotos que você posta, eu acho que, pelo que você falou agora, eu acho que isso até retrata mesmo a ideia também do agência, né, Paulo? Sim, eu lembro de um amigo que uma vez eu postei uma foto aí das casinhas, assim, né? E ele falou, nossa, por que isso? E ficou meio climão, né? Climão, porque aí eu falei, não, a beleza tá onde a gente enxerga ela, né? Na forma como a gente vê as coisas. E não é também romantizar, né? Não, não é assim. A gente sabe, não é que todo mundo tem que ter casa de tijolo baiano, tem que melhorar, a gente precisa fazer nosso corre, que as coisas... a sociedade precisa que as coisas melhorem como um todo. Mas é mostrar o que está acontecendo e registrar isso com um olhar que não tenha só o preconceito. Ver que tem formas de você olhar para um bairro e ver o que há de bonito ali também. Tem uns fotógrafos muito bons na Mural. O Léo Brito faz fotos de várias quebradas que deixa a gente ver, faz a gente ter um outro olhar. A Ira Romão. E eu sou mais no hobby mesmo, no meu Instagram, vou lá, faço umas fotos que não são... tem pessoas que criticam, falam ou são muito conceito, né? Que alguns falam... É conceito demais. Conceito demais para alguns, falam assim, mas eu gosto bastante de tentar registrar um pouco disso, né? Muito na caminhada, você tá fazendo, vou fazer uma foto aqui, eu gosto. Acho até importante que nem você falou assim, porque a gente já fez um episódio falando sobre isso, sobre a não romantização das coisas. Sim, pra tomar importante. cuidado com isso, é muito importante. Mas, que nem você falou, às vezes tem certos olhares que a gente não tem. Que até tem no Instagram também um Instagram que chama @quebradinha, que é um artista plástico que ele faz miniatura, cara, das casinhas da favela. Não, é muito que legal, eu não sabia. Depois eu vou até mandar pra você, a gente deixa nos comentários pra galera também. É muito legal, Paulo. E é essa pegada. E ele faz assim tão perfeito, cara, porque é tudo em miniatura. Ele foi convidado pra várias exposições, porque é um negócio que no começo ele fez meio que acho que por um hobby, e depois ele percebeu que aquilo era uma coisa que as pessoas também tinham vontade de ver, que achavam legal. A gente contou a história dele, foi a gente que a gente conhece, quem é o Nenê, né, que é o menino do drone.
Ele tem um trabalho também de fotografias aéreas pela cidade com drones. E aquela parte mais artística mesmo, Sim, de fazer as casinhas. Caramba. E são muito bem feitos, são muito bem feitos. Tem uma exposição, acho que aqui no Instituto Moreira Salles, se não me engano, não faz muito tempo, ele estava tendo... Era uma parte da exposição, ele estava fazendo. E é isso, é um artista que mostra que tem uma outra forma de olhar, que tem muita coisa ali. É muito bom o trabalho do Nenê. Muito perfeito. Depois eu vou te Nossa, mandar. que você vai adorar, interessante. Bruno, Não, muito agora eu quero legal. ver e o pessoal também, né? Recomendar Deixar pra pro galera pessoal que tá também. assistindo a gente também. Legal. Paulo, você estava falando sobre o pessoal, né, que colabora com a agência, os seus correspondentes. Como é que é feito o processo de seleção, assim, deles? Porque eu vi que tem muita gente espalhada, né? Então, a pessoa vem até vocês falam, olha, essa pessoa é talentosa, vocês vão atrás dela. Como é que funciona? A gente todo ano tenta abrir um processo de seleção. Legal. Então a Mural também tem um pouco da formação da galera que está começando ou que está nas faculdades. E tem uma formação de jornalismo um pouco primeiro para passar o que é a missão da Mural, então explicar o que nós fazemos, explicar então, um pouco. A pessoa não precisa ter experiência, né? Quem entra na Mural normalmente não no começo, tá começando. Então a gente legal, tem um processo de formação que a gente faz e aí conforme a pessoa vai passando por esse processo, ela começa a produzir reportagem, a fazer texto, a aprovar pauta, mas tudo parte desse início desse processo de formação, porque hoje a gente tem 20 pessoas que fazem parte da equipe da Mural Fixa, e temos mais os correspondentes, que são colaboradores por tudo que faz. Todas as reportagens são pagas, mas não são contratados da Mural toda a rede. Entendi. Então, esses colaboradores que a gente chama de muralistas, né? A rede de muralistas faz parte desse grupo, e aí a gente tem formações, e cada seleção a gente às vezes vai e busca, às vezes, de alguma região que a gente ainda não tem. Então, a gente também, na hora de fazer o processo seletivo, a gente pensa, será que vem alguém de outra região? Ou talvez alguém que trabalhe com vídeo, trabalhe com áudio, para tentar ajudar a gente a construir um pouco mais de outros formatos, outras narrativas. Uma diversidade dentro da equipe, né? Uma diversidade dentro da equipe. E aí vai fazendo esse processo para começar a fazer pauta, reportagem, e aí fazer parte da rede. Uma dúvida, você estava falando de que as pautas saem de dentro da periferia. Uma pessoa que está fora da periferia pode trabalhar com vocês? Não? Em geral, não. A gente, quase 100% são moradores das periferias. Mas tem algum jeito de colaborar? Tem alguns jeitos de colaborar. Pode doar para a Agência Mural. Vocês podem entrar na nossa campanha de financiamento coletivo. Não é? Pelo Catarse. Pode ajudar. Legal. E pode sugerir coisas. Pode falar com a gente. Pode trocar ideia. É mais a questão de quem entra na Mural, é muito essa perspectiva de estar nas periferias. Precisa viver Legal. aquilo, né? Exato. Não, faz completamente sentido. Não teria nem como, né? E aproveitando, Paulo, que a gente está falando sobre isso também, a gente vê que toma uma proporção muito grande, que nem você falou no começo, essa questão de blogs também, e hoje, assim, com muitas páginas no Facebook, nem tanto, mas agora mais no Instagram também, surgem muitas páginas com notícias, e às vezes nem todas as notícias são verdadeiras, e vocês que têm um trabalho sério, e também tem a parte do site, né, que hoje a gente não trabalha quase com o impresso mais, né? Então hoje você depende do site, você depende de blogs, e aí, assim, vocês já enfrentaram problemas com isso, assim, por serem comparados com essas pequenas páginas de notícias no Instagram, ou tipo assim, por enfrentar alguma falta de credibilidade? Já teve algum problema em relação a isso? Como a gente começou como um blog na Folha, isso ajudou um pouco a estar ali na Folha, então, tipo, já ajudou, traz uma credibilidade ali no comecinho. Mas acho que com o passar dos anos, a gente também foi se fortalecendo, né? Conforme o projeto, o nome foi ganhando força, então... cada vez mais nas universidades as pessoas falam do trabalho da Mural, então isso ajuda também a gente a ganhar mais respeito. Às vezes houve problemas, por exemplo, com relação a órgãos de assessoria de imprensa, que algumas não respondem, de poder público. Isso algumas vezes aconteceu, e é evidente que a gente não tem, por exemplo, a força de pressão de uma Globo, de um jornal grande, isso é natural, então às vezes a gente demora para conseguir uma resposta, e isso acaba acontecendo mesmo, acaba sendo do jogo ali, faz parte do processo, mas a gente segue o trabalho, e não respondeu, a gente disse que não respondeu, mas acho que isso de ser comparado, por exemplo, não, é menos, isso eu acho que a gente passou já, está muito à frente disso, pelo menos hoje. Mas eu vi que vocês estão ganhando, assim, bastante credibilidade, né? Vários bracinhos em vários veículos. Eu vi que vocês têm, acho que é uma coluna na Band, né?
se eu não me engano, foi um podcast no CBN, alguma coisa assim. Então tá expandindo legal. A gente teve algumas parcerias. Então, na Band, a gente teve durante um ano um espaço no jornal Bora São Paulo, que foi o Giro na Quebrada. E aí todos os correspondentes entravam gravando vídeos, falando o que estava acontecendo ali. Então foi bem legal, foi durante um ano que a gente teve essa parceria com a Band. Com a CBN a gente já fez vários projetos em conjunto também, porque a gente tinha um portal que chama 32 vezes SP, que era em parceria com a Rede Nossa São Paulo, que é uma organização da sociedade civil que busca mostrar as desigualdades da cidade de São Paulo. E nesse site a gente produzia conteúdo sobre as 32 subprefeituras de São Paulo. Então a Legal. ideia era, a partir disso, a gente contar de cada subprefeitura, e nisso a gente tivemos algumas parcerias com a CBN também, contando um pouco de cada região de São Paulo, de cada uma das 32 subprefeituras. Hoje a gente segue em parceria com a Folha e também temos uma parceria com o Portal Terra, além de outros parceiros como o Território da Notícia, que é uma organização de outros coletivos das quebradas que fazem jornalismo, como Periferia em Movimento, Alma Preta, e Desenrola e Não Me Rola, que tem... Os nomes são maravilhosos. São ótimos. que tem totens nas regiões de São Paulo, nas periferias de São Paulo, e as notícias aparecem nos totens, e aí Nossa, você consegue legal. olhar no totem e acessar a notícia nos sites. Existem, e aí é uma iniciativa desses coletivos, eles chamaram a gente para participar, então também a gente tem essas outras parcerias rolando. Legal. E tinha o podcast também, né, no Spotify? Verdade, ainda bem que você lembrou. E tinha o Próxima Parada, é que é tanta coisa, a muita gente vai coisa, ficando né? perdido. Não, tem bastante coisa. Tinha o Próxima Parada, que era um podcast que a gente fez diário sobre as periferias de São Paulo. Durante um ano, a gente todo dia tinha um episódio novo, e foi um original Spotify aí que a gente emplacou no último ano. E é muito bom esse podcast. Eu cheguei a ouvir alguns episódios, também não consegui ouvir todos, mas os que eu ouvi que o Paulo mandava pra mim também, muito bacana, as histórias bem elaboradas. Foi aquilo que você falou, Brana, que eu acho muito legal na Raiz também, é que eles vão naquela história de verdade mesmo, eles vão conhecer a Sim. história. Porque hoje a gente vê assim, tem algumas matérias que elas são tão rápidas que não dá pra Rasas. gente entender nada, que nem você falou, são rasas. E aí, o pessoal do agência, eles fazem, né, essa notícia assim, realmente na raiz. Então eles vão lá na casa da pessoa, pergunta, sabe a história, o porquê. Então eu acho isso muito importante. Porque que nem a gente tá sempre acostumado com essas notícias padrões, né? Então sempre aquela notícia padrão, começo, meio e fim, mas aí depois a gente não sabe o que aconteceu na sequência, não sabe depois. E aí vocês vêm com aquela coisa mais detalhada, assim, que é muito mais importante. Acho que ajuda o pessoal a entender melhor, né? Não, total. Mas a gente precisa aprofundar mais, né? E contar um pouco... Contar o que não é visto naturalmente, né? O que as pessoas acabam ou não querendo ver, né? Sim. Geralmente, acho que essa segunda frase é muito importante. Que as pessoas talvez não queiram ver. Exato. E aí você precisa tocar em algumas feridas também, né? E acaba sendo... eu acho que uma coisa que é importante no que a gente faz é que eu acho que criação de identidade com o local de onde você vem, né? Eu ia falar isso agora. Eu queria saber se existe algum padrão do conteúdo de vocês. Porque, assim, é tudo muito bem explicado, muito aprofundado, mas, assim, é fácil de entender, não é aquela coisa complexa, né? É uma coisa, assim, até didática, eu diria. Eu tava vendo agora esse Pega a Visão que vocês fizeram sobre a eleição de 2022. Todo mundo batendo cabeça para entender o que é voto nulo, o que é voto branco, como funciona a urna. E vocês explicaram ali de um jeito tão simples que eu falei, caramba, como é que eu não vi isso antes, sabe? Para mandar nos grupinhos de WhatsApp. Gente, pelo amor de Deus. Então, como é que funciona, assim? Porque tem essa diversidade também dentro das periferias, né? Uma periferia fala de um jeito, outra fala de outro. Então, como é que vocês unem tudo isso para ficar tudo padrãozinho, assim, na linguagem de vocês? Durante esse tempo, esses 12 anos, a gente foi construindo algumas coisas. Então, por exemplo, aquilo que você comentou do não chamar de carente, isso veio lá atrás, numa discussão que a gente teve, tipo, isso aqui não dá. Sim. E isso foi virando, com o tempo, a nossa política editorial. Legal. Então, a gente não sabia que era uma política editorial lá atrás, mas a gente foi anotando, isso aqui não Já dá. é regrinha. Isso aqui não dá, tem que ser assim. E a gente foi construindo isso pouco a pouco. E aí depois virou uma política editorial, que a gente tem isso escrito no nosso site, totalmente tudo elaborado. E com relação a forma de contar as histórias, a gente sempre pensa muito em como que a gente consegue chegar a mais pessoas. Então, qual é o formato? Legal. Então tem alguns desafios mesmo. Por exemplo, eu sou um cara muito do texto, então eu escrevo mais. Mas todo mundo chega no texto. Aí já tem lá na mural o Magno e o Matheus, que são designers muito bons e que conseguem fazer peças nas redes sociais que ajudam a gente a chegar a mais gente.
explicando aquele texto às vezes um pouco mais fácil, mais, né? Exato, mais simples, mais ali mais rápido. A Tamires, que é a minha editora assistente, ela criou toda a nossa área de web story, que é tipo aquela notícia rápida que você vai passando no celular. Legal. Então ali também é uma outra forma que você tem de chegar com esse conteúdo. E agora a gente tem conversado muito sobre como fazer vídeos que sejam interessantes e que a gente consiga levar essas histórias de uma forma entendível, fácil, que chegue a mais gente. Então Pega a Visão foi um pouco isso. Foi um primeiro projeto que a gente fez, uma série, né, sobre as eleições, que tinha muito esse objetivo de como é que a gente explica de uma forma fácil, que chegue nas pessoas, que fique fácil de ajudar nesse meio de caos que a gente está vivendo, ajudar as pessoas nesse momento a explicar o que está acontecendo, como é que vota, quais são as questões que influenciam cada um dos cargos e a relação deles com o seu bairro. Acho que era um pouco esse o nosso objetivo. E isso tudo foi construído ao longo do tempo, né? Hoje a gente tem uma base para entender um pouco como fazer isso. E a gente não tem... a nossa linguagem, ela varia muito. Então, por exemplo, a gente não tem uma regra de vamos fazer gíria, vamos não sei o quê. Entendi. Porque lá atrás também a gente pensou, também não... às vezes isso traz a imagem de que periferia só fala gíria. A gente também não tem não precisa, né, entrar numa coisa a linguagem tem que ser diferente. Tem que ser simples para que você explique para as pessoas. Então as pessoas têm que entender, claro. Sim. A gente também não precisa ficar com um linguajar super, né, rebuscado, aquela coisa toda. Entender, por exemplo, que nosso público jovem gosta de um meme, gosta de uma coisa que se divirta, isso faz parte. Então, a gente entender como é que isso entra num vídeo, né? E a gente usou muito isso no Pega a Visão. Mas é um pouco do dia a dia e de cada história que a gente vai contar. Legal. Boa. Paulo, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão também de formação, né, que vocês falaram, sobre como vocês vão preparar as pessoas que vão fazer parte da Agência Mural. Quando você estava fazendo faculdade, você imaginava isso? Você chegou a pensar em trabalhar, em fazer parte de um projeto tão importante desse? Ou quando você estudava, assim, você pensava em fazer alguma coisa diferente? Ou você estava indo atrás só do objetivo? Tipo assim, quando a gente faz faculdade, a gente sempre pensa no final, né? Vou me formar e vou trabalhar. Você pensava em fazer algo diferente como você faz hoje? Não imaginava que ia estar numa agência, nem ser editor-chefe. Eu não sabia nem o que era ser editor-chefe, né? Quando eu entrei na faculdade. Eu comecei pensando só em esporte, comecei pensando em jornalismo esportivo e rádio. Então achava que eu ia estar narrando a Copa de 2014. Já faz tempo essa Copa. E não narrei a Copa de 2014. Mas o mundo né? mirou. Você trabalhou, né? Ali. Mas até brinco isso, né? Porque o Cajuru era o meu referência, assim. Máximo, tipo, não, eu decidi ser jornalista por causa do Cajuru. Hoje o mundo mudou. Hoje o mundo mudou, a gente percebeu que as coisas mudaram, né? As pessoas eram diferentes, a gente não percebia. E aí na faculdade eu comecei a ler muito, então ler pra valer, eu li na faculdade, então aprendi a ler na faculdade praticamente, né? Vamos lá, ler um livro. Foi na faculdade, ler jornal todo dia, isso foi me dando um pouco mais de ideia do que é o jornalismo, né? Do que as coisas são. Eu sempre tive uma fissuração por Osasco, então tem isso, né? Os correspondentes são de cada região, né? Então eu comecei correspondente de Osasco. Ainda faço coisas sobre Osasco muitas vezes, então eu gosto muito de entender a história da cidade, de como é isso do local e da importância de você ter uma relação com o local que você vive. E isso para mim acabou se encontrando com a Mural quando a Mural começou. E você nasceu em Osasco? Eu nasci em Osasco. Então isso, quando a Mural começou, aí eu já estava no finalzinho da faculdade. E aí eu começou a integrar a questão do local, dessa questão com Osasco, com a Mural quando eu entrei. E aí acabou juntando e aí as coisas foram acontecendo naturalmente durante essa década aí que passou. Ai, tá ficando pesado isso, né? A década que passou. Nada, tá tranquilo ainda. Quando você teve essa ideia de vou fazer uma agência, você teve essa ideia com outra pessoa, porque normalmente as ideias nascem em uma conversa de bar, né? Ou você só acordou um dia e falou, brilhante, vou fazer. Eu vou só recapitular então um pouquinho também, que não fui eu que pensei, eu vou fazer uma agência, então não. Tá. São muitas pessoas. Então, só para como é que começou? 2010, então desculpa se isso ficar um pouco longo agora. Não, rapidamente. Pode Bora? ir. Então, 2010, um jornalista
chamado Bruno Garcês, da BBC de Londres. Tinha uma bolsa do CFJ, que é um instituto de jornalismo, e fez formações em São Paulo, na Folha, com pessoas das periferias. Com cerca aí de... Fez 3 turmas, umas 60 pessoas que são das periferias. Quando terminou a formação, aquela galera ali reunida falou, e agora? O que a gente vai fazer? E aí o Bruno, em contato com uma jornalista que estava na Folha, que chama Isabela Moy, ela falou, mano, vamos fazer um blog. Ela deu a cara a tapa lá, não, vamos fazer um blog, a galera vai escrever de boa, na raça aqui, todo dia uma história. E aí começou o blog. Beleza, começou o blog. Eu entro um ano depois. Eu fui parte da primeira seleção da Mural, eu entro. Ah, legal. No que eu entrei, a gente continuou o trampo, fazendo esses posts. Aí começou a receber por post, começou a ter um... E aí alguns que se interessavam mais pelo trabalho, pelo projeto, a gente sempre se reunia uma vez por mês para discutir o que a gente estava fazendo. Então tinha as publicações e a gente ia se reunindo uma vez por mês. E disso tinha gente que se interessava por foto, foi cuidar de foto, foi fazer foto, outros por vídeo, outros por texto. E aí ali foi nascendo meio que editores, foi nascendo daí. Então eu comecei a me tornar editor ali. Então tinha uma comissão editorial que editava os textos voluntariamente para sair os textos. Então a gente se revezava para editar os textos. Aí em 2015 a gente conversando tudo isso, vamos se fortalecer e tentar virar uma agência? E aí a gente foi atrás do que precisava. A primeira coisa que você precisa para uma agência? Din-din. CNPJ. CNPJ. E pro CNPJ, o din-din. Porque aí a gente precisava se formalizar, foi atrás, fez o CNPJ, porque a partir do CNPJ você consegue receber mais recursos. Mas também custa para fazer. Então a gente fez uma campanha de financiamento coletivo, CNPJ. E em 2018 a gente conseguiu o primeiro financiamento institucional. Tipo, a gente conseguiu um recurso que aí deu para contratar algumas pessoas para trabalhar 100% na Mural e fazer a Mural continuar e crescer. E daí é isso, de 2018 para cá, depois de... Então tem toda essa parte aí voluntária de corrida, e aí nessa conversa com todas essas pessoas que fazem parte desde o começo, a gente conseguiu fazer com que a Mural chegasse a ser o que é hoje, ser essa agência de jornalismo das periferias. Aí hoje é só você ou esse pessoal tá todo junto ainda? Hoje a gente tem boa parte, hoje a gestão da Mural são eu e mais 4 pessoas que cuidam, legal. Então que estão lá desde o começo. E aí tem essa equipe de 20 pessoas, algumas que já estão desde lá de trás, outras que entraram com o passar do tempo. Então, em geral, todos são esses que estão, e muitos dos que participaram lá atrás hoje fazem parte de outras formas, ajudam de outras formas, ou dando conselho, ou criticando o que a gente está fazendo, falando, isso aqui podia ter sido melhor. Então tem ainda uma relação com todo mundo que fez parte durante esse tempo. Legal, curioso, né? Paulo, e aproveitando assim que você falou sobre essa questão também, que você entrou, né, na faculdade pensando sobre esporte e tal, e como hoje também você faz parte da Agência Mural e você fala por dentro, né, das periferias também, você acha que é importante mesmo quando tem essa questão do incentivo para as crianças praticarem esporte, mexerem com arte também? Porque, como a gente falou no começo do programa, que às vezes eles parece que não são incentivados a fazer isso. Você acha que na periferia é importante também ter esse incentivo maior no esporte e nas artes também, para que a criança cresça ali com mais atividades, para que ela não se envolva com coisas erradas também? Não, é importante até pela saúde, né? Porque o esporte é uma questão de saúde em vários sentidos, né? Então você tem um sedentarismo muito pesado e tudo mais. E a coisa da alimentação, né? Que tipo, a gente compra o que é mais barato e aí você vai comprando coisas com pouca qualidade e alimentos, né? Mais rápido e mais barato. Mais rápido, mais barato, e você vai fazendo mal, e para as crianças isso pesa muito, né? Mas você precisa ter mais espaços esportivos de qualidade nos bairros, precisa ter um incentivo maior para que esses projetos que colocam ali a prática esportiva para as crianças aconteçam. Então, quais são os espaços esportivos que tem no bairro? Eles estão reformados? Eles estão com qualidade? Dá para utilizá-los, né? Então, o esporte é fundamental, e a produção cultural também, porque você tem hoje muita gente fazendo muita coisa legal, muitos movimentos culturais, né, que atuam nas periferias e que tentam fazer ali um trampo tanto de resgate histórico quanto de mostrar a cultura das pessoas que estão ali mesmo, saraus, diversos eventos aí que movimentam a molecada. São muito importantes que sejam mais incentivados, né? Que a gente tenha espaços para que essas coisas aconteçam. Esses projetos, eles surgem, eu acredito que de dentro da periferia mesmo, mas projetos de fórum chegam até vocês também ou não?
A mural, como assim? É mais governo, assim, chegam nas periferias, vocês ficam sabendo de alguma coisa, ou é mais vocês e vocês ali dentro e botar... Acho que algumas coisas sim. Então você teve alguns movimentos, por exemplo, a gente teve aqui em São Paulo a lei de fomento à cultura das periferias. Então essa lei, ela possibilitou que recurso fosse repassado para algumas organizações de bairro. Entendi. Então isso ajudou que alguns movimentos acontecessem. Mas é isso, veio a pandemia, teve muita coisa aí bloqueada por conta disso. E aí esses artistas que dependiam dessa grana, como é que eles conseguiram sobreviver por todo esse período e agora manter essa cultura forte? Então tem muitos desafios, muitas dificuldades, né? Então até a linguagem de editais, né? Como é que você vai lá, faz o edital, preenche e tal, e conseguir esse recurso, e aí você tem que prestar conta do que você fez, não fez. Então legal, tem né? uma burocracia que é um desafio, né, para todo mundo, mas existem muitas iniciativas tentando ajudar e fazer coisas acontecerem que vêm de fora e que acabam fomentando, né? Mas ainda tem muita coisa para ser feita. Vocês, como veículo de comunicação que vocês trazem a periferia para a periferia e também para fora, né, para outro público, como vocês sentem a repercussão disso tudo quando vocês trazem uma reportagem? Eu vi que vocês têm a reportagem 101 iniciativas, alguma coisa assim, agora eu não lembro, mas é do Gabriel Lopes, essa reportagem muito boa, inclusive, que tem uma coletânea de projetos nesse sentido. Como vocês sentem essa repercussão vinda do pessoal de fora e também do de dentro, né? Como as pessoas enxergam esses projetos? Tem muitos... quando a gente começou, a gente olhava muitos comentários que vinham lá na Folha, uns comentários meio ruins, assim, porque é isso, a gente criava esse choque, né? Sim, exatamente. O leitor da Folha não está aqui... hoje talvez seja um pouco mais, né? Mas são diferentes. Então, às vezes, causava alguns choques, né? Então, você tem esse momento. Por outro lado, tem muita gente que vê e acaba ajudando até o que está acontecendo nos bairros, ajudando, né? Já teve casos, por exemplo, de famílias que a gente contou de histórias muito complicadas e de problemas de fome e cozinhando a lenha, né? Que foi uma coisa que voltou de uma forma muito triste aí nas favelas e algumas favelas de São Paulo. E gente que doou depois de reportagem, sabe? Para tentar ajudar aquela família. Então tem, às vezes, esses impactos por conta de uma história que a gente conta, né? E também algumas histórias que a gente trouxe que não estavam assim no radar, por exemplo, a gente contou a história dos vencidinhos, que são os mercados que vendem produtos perto do vencimento e que é uma coisa que tá rolando muito por conta do preço muito alto de todos os produtos, né? Então a Litane, que é uma repórter de Cotia, que é mãe e faz compras, começou a comentar disso. Isso é uma baita história, vamos contar. A gente publicou na Folha, isso depois virou matéria no Jornal Nacional, porque Caramba, saiu na Folha, e isso às vezes acontece por conta de uma história que a gente, vindo ali, a gente conseguiu captar e contar, e aí ela acaba chegando a outros lugares. É justamente a minha pergunta, né? A importância disso, porque às vezes as pessoas não esperam, não sabem que projetos assim existem dentro da periferia, e ainda mais quando se fala de cultura, de arte e até mesmo educacional, no sentido de política mesmo. Sim. E que bom que isso teve tanto impacto, assim, repercutiu tanto, né? Sim, é verdade. E que nem o Paulo estava falando da questão da importância, né, de quando você mostra uma história que as pessoas talvez não conheçam, e que nem essa questão também dos haters, né, de que, tipo assim, tudo que é diferente, tudo que não tá muito ali no meu costume, eu não gosto, eu vou criticar. E aí, voltando a um pouquinho que você falou no começo, sobre, assim, acostumar a ler a partir de jornais, cara, eu também tive isso, assim, quando eu era mais novo, eu gostava muito de ler aquele jornal Agora, eu gostava de ler o Lance também, então eu acho que esse formato de escrever olhando um lado mais pessoal, eu acho que isso traz também o público a realmente entender o que está acontecendo. Ele falou, depois da matéria, houve uma comoção para que outras pessoas pudessem ajudar. Eu acho que esse lado, assim, de escrever como vocês escrevem, eu acho que humaniza realmente a história, porque, assim, que nem você falou, às vezes
vezes tem alguns jornais, uns jornais mais padrões, mais antigos, assim, que era aquela coisa, parece que era uma coisa inatingível, parece que não tava elitizado, falando... né? Elitizado, não tá falando de mim. Não, eu não vivo essa realidade. Aí, a partir do momento que você vê uma coisa que retrata aquilo que você também vive, você fala, pô, eu entendi o que tá acontecendo. Ah, isso aqui foi perto da minha casa. Sim. E aí eu acho que isso humaniza e aí traz um pouco mais a realidade, né, para as pessoas. Total, porque aí você consegue conectar com uma coisa que as pessoas estão sentindo, né? Estão vivendo ali no dia a dia, né? Tem uma pauta antiga nossa que é do vão. A distância do vão entre o trem e a plataforma. Que a gente mediu todos os vãos entre o trem e a plataforma. E isso todas as estações. de todas as estações. Isso nasce como? As pessoas têm medo do vão. As pessoas pulam o vão. Tem E aí enorme. a gente descobriu que as pessoas têm razão de ter medo do vão. Porque caíam 4 pessoas por dia nos vãos da CPTM. E na CPTM é muito gigante o vão, né? E aí a gente tinha vão de 40 a 45 centímetros. Tipo, é isso aqui. É muito grande. E aí, muito fácil pra cair. é muito fácil pra Caramba. cair, é muito fácil pra alguém empurrar e tal. E aí, a partir dessa reportagem, reduziu o número de acidentes. A CPTM colocou uns borrachões em algumas estações. Foi depois dessa reportagem. E aí deu uma reduzida, principalmente nas estações que havia mais acidentes. Que apesar de algumas estações ainda ter um vão muito gigante, tem estações que mantêm os vãos de 40 centímetros. Na Lapa, você passar lá, você vai ver como você desce de um lado, é bizarro. Mas os principais acidentes são nas estações que tem um fluxo grande. Então a luz... Entendi. Não era tanto, mas tem muita gente ali, o trem para e acaba causando é acidente. Por querer, né? Que naquele Não, é no fluxo de todo mundo querer entrar. A luta para Ainda entrar mais no no horário trem. de pico. A luta Só para pra quem entrar no sabe, trem. né, Paulão? Mas eu acho que é importante que você falou. Acho que essa cobrança também acaba sendo uma cobrança também, que nem a Bruna perguntou sobre o impacto que causa. Eu acho que isso é uma espécie de cobrar também. Tipo, ó, vocês estão com uma situação aqui que tá fazendo mal pra uma galera. Vocês não podem ajudar a gente nisso? Ó, essa quadrinha de futebol aqui tá sem pintar, tá sem gol, tá sem rede no gol. Então, tipo, eu acho que isso acaba trazendo pra galera um alerta e uma cobrança lá. Então, eu acho que é um papel importantíssimo de vocês nesse sentido também. De acabar trazendo uma cobrança. Total. Se a gente... É um dos principais papéis do jornalismo como um todo, né? Sim. Fazer as cobranças para que as coisas sejam como deveriam ser, né? Que os serviços sejam atendidos da forma como deveriam ser. Sim, aproveitar que eu estou no meio de 2 jornalistas aqui e realmente acho que eu sinto falta disso no jornalismo também, porque de uns tempos para cá ficou muito aquela questão assim das brigas, até por causa de internet, por causa de discursinho de ódio e de colocar como todo jornalista tem o mesmo pensamento e todo jornalista quer arrumar confusão. E na verdade, não, na maioria das vezes a galera tá tentando ajudar, né? Que nem você pega antigamente o CQC, que tinha o Proteste Já, que hoje não existe mais. Mas, se você para pra pensar, era um puta projeto legal, porque realmente você tocava o dedo na ferida. As prefeituras não gostavam, subprefeituras. Mas, pô, se alguém chega aqui e tá falando do problema, porque alguém precisa resolver, né? E, tipo, fica só essa coisa, tipo, não, vamos fingir que não tem nada acontecendo, que nem o Paulo falou. Então, é importante a galera saber resgatar isso, o verdadeiro papel do jornalista. Porque, infelizmente, devido, assim, a alguns discursos de ódio, colocaram, tipo, todos os jornalistas no mesmo pote e como se o jornalismo fosse só ficar arrumando confusão em matéria e não ficar procurando resolver os problemas da comunidade em geral, né? É que a gente também tá aí falando do jornalismo em todo, é muito complicado o momento, né? Porque quando você olha os algoritmos, como eles funcionam, a audiência, como ela funciona, tudo isso, é muito complicado, porque o que rende audiência, o que traz retorno. Então, essa coisa da polêmica pela polêmica, ela tem um fundo, né? Ela existe por causa da forma como as pessoas buscam informação e a forma como o que chega para a pessoa a partir de uma informação que ela busca. E como é que você consegue trabalhar com esses algoritmos trazendo outras histórias. Então você tem todo um jogo aí de você conseguir fazer as duas coisas, né? É um grande desafio. Infelizmente acaba levando muito em consideração a política do veículo para qual o jornalista está trabalhando, né? Às vezes ele nem tem muita autenticidade de fazer uma reportagem, ele tem que escrever conforme o veículo escreveria e não ele. Ele não pode pensar sozinho. Infelizmente os dias atuais está assim. E pra galera que vai fazer jornalismo, ou que tá começando a fazer jornalismo agora, ou que tá saindo pro mercado, o que você diria?
Você incentivaria, faça jornalismo mesmo, ou se você Se a pessoa ainda não entrou na faculdade, pense bem. Não, pense bem sempre para qualquer... Mas não só para jornalismo, para qualquer área, né? Porque área. quando você vai fazer faculdade já é um compromisso, né? Que às No vezes é mínimo, financeiro, 4 anos, né? de anos aí da sua vida que você vai utilizar. O que dá para dizer é que tem muitas coisas acontecendo. Tem hoje, a gente... Na minha época, era aquela coisa da TV, vou ser o jornalista da TV, vou ser a voz, vou ser isso, vou ser aquilo. E hoje você tem muitas outras possibilidades. Hoje você tem muitos outros veículos, como a Moral que a gente está citando aqui, mas várias iniciativas diferentes e que às vezes dá para você se encontrar em alguma delas. Então tem muitas possibilidades. Tentar entrar no mercado é a primeira coisa. Então, por exemplo, às vezes a gente tem aquele receio, não vou para tal lugar porque não é o que eu quero. Mas o lugar que você quer só vai chegar se você começar a estar em algum lugar. Precisa dar um passo, né? Precisa dar um passo. Então, às vezes, é preciso dar esse primeiro passo. Às vezes não vai ser o melhor lugar do mundo, mas é desse primeiro passo que você vai conseguir cavando outras possibilidades. Eu comecei na CET, na estágio na CET, que é assessoria de imprensa da Companhia de Engenharia de Tráfego. E aprendi muita coisa lá que foi boa, foi importante, mas foi um começo. E não é que eu sonhava, vou trabalhar com trânsito e mobilidade urbana. Mas aquilo foi um começo para eu trilhar outros caminhos depois. E acho que isso é uma coisa importante para dizer para quem está começando. Às vezes as oportunidades que a gente quer, elas não vão aparecer. E às vezes quando você estiver trabalhando, você vai entender o que você gosta mesmo. Porque aí é no dia a dia que você vai se descobrir em outras coisas, fazer mil possibilidades aí que o jornalismo oferece. E é o que a gente comentou em um dos nossos podcasts, né? Você tem que começar de algum lugar. Esse conselho é ótimo. Não é porque você, sei lá, deseja ser advogado, delegado e não sei o quê. Tem que começar de algum lugar. Começa do estágio, começa num voluntário, sei lá. Faz alguma coisa. E não é dizer desista do seu sonho, não é isso, tá? Siga o que você quer, o seu sonho, mas Exato. Não perca oportunidades que estão passando aí na porta. Tem que entender que tudo tem um começo, né? Senão não tem jeito. E Paulo, você falou também dessa questão assim de ter uma movimentação, né, um catarse para ajudar a Agência Mural. Você pode falar para a galera qual que é o site para o pessoal poder entrar e quem puder colaborar também, quem puder e quiser colaborar? Boa. O site da Agência Mural, lá tem a possibilidade de você fazer doação pelo próprio site, agenciamural.org.br. E a gente tem uma campanha de financiamento coletivo que a gente chama Tijolo por Tijolo, para ajudar a construir esse jornalismo tijolo por tijolo. Foi a nossa mensagem aí. E aí é no Catarse/Periferias, eu acho que já vai. Mas aí procura Catarse Periferias, você vai... colocar na descrição do deixa. YouTube, né? Boa. Isso. Show. Tem algum Instagram, alguma coisa? Também, Instagram, Agência Mural, Twitter, Agência Mural, Facebook, Agência Mural. Tudo Agência Mural. Tudo você consegue nos encontrar por lá e nós estamos nas redes. E no YouTube também dá para acessar nosso canal, que a gente está aí tentando fortalecer agora um pouco mais os vídeos. E se quiser te seguir também. Aí Paulo Talarico, pode seguir. Paulo Talarico também nas redes sociais. Fácil achar, é difícil. É fácil achar, não tem muitos talaricos por aí. Tem muitos talaricos por aí, vocês não imaginam quantos, mas você pode seguir Paulo Talarico. No outro sentido, né? Exatamente. Tem um texto sobre isso, se vocês quiserem tirar dúvidas, que vocês vão observar também, dá para pesquisar. E para seguir a gente, Yuri, como é que faz? É o seguinte, para você que tá acompanhando a gente, primeiro, obrigado que tá toda semana ligado com a gente. Sim. Teve bastante visualização nos últimos episódios também de vídeo. Estamos em 2 canais, né? Cortes da Vibe e também no Vibecast. Isso. No YouTube, não só com áudio nas plataformas, mas também estamos com imagem. E também, se quiser seguir, @Vibe Mundial lá no Instagram, pode mandar sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão de tema, que a gente vai trocar ideia com você. É isso aí, a gente tá em todas as redes sociais, Kawaii, sei lá como é que fala, tá certo. TikTok, tá todo mundo lá. E se você quiser, a gente também tem um e-mail, né, pra você mandar sugestões, contato@vibemundialfm.com.br. A gente tá esperando vocês. Aí sim. Paulão, obrigado por vir aqui no Vibecast. Nosso primeiro convidado. Olha só do que honra. Vibecast. Eu que agradeço, que honra tá abrindo esse espaço aqui.
aqui. Muito obrigado aí pelo convite. Foi um prazer falar com vocês. Foi Prazer uma é nosso. verdadeira aula, obrigado. Eu acho que o pessoal que está acompanhando a gente, que gosta de jornalismo, 2 jornalistas aqui conversando. Eu não sou jornalista, Sim. mas tenho muita vontade de ser também, né? Sou radialista, um dia chego lá. Mas foi uma aula estar aqui com vocês, muito bacana. Sim. Aprendendo bastante e valeu mesmo por ter vindo. E a casa é sua, quando você quiser, volte sempre. Chama a galera do Agência Mural também, quem quiser vir contar mais histórias aqui. Estão convidados e são sempre bem-vindos. Opa, pode Isso aí. deixar. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, viu? Valeu, galera. Até a próxima.